A criança precisa estar falando com 1 ano de idade. Então, com 1 ano de idade, pequenas palavrinhas, mamã, papá, água, dá, né? Quando não aparece com 1 ano de idade, a gente tem ali uma certa tolerância. 1 ano e 2, 1 ano e 3, eu já fico alerta. 1 ano e 4, eu já trago para fono, para avaliar, para um profissional, para a gente avaliar. Eu sou Gi Pavan e está no ar mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Gente, negócio é o seguinte, a apresentadora se botou-se no vestido, mas não tem como ficar em outro lugar. Já vem pro chão, porque nós vamos falar do quê? De fonoaudiologia. Gente, nessa clínica linda, Thaísa Garcia, fonoaudióloga, aqui na clínica Encanto. O que eu vim fazer aqui? Pera lá. Quem é esse profissional? Gente, a gente só vai se atentar, né? Quem é um fonoaudiólogo quando a criança não fala. Meu Deus, mas o que tem que não fala? Vamos ajudar? Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada pelo convite, Gi. É um prazer estar aqui. Eu sou Thaísa Garcia, aqui em Brusque, na Clínica Encanto. E hoje, então, a convite da Gi, a gente vai falar um pouquinho sobre atraso no desenvolvimento da fala, sobre o que faz a fonoaudiologia, né? E aí já nos colocamos no consultório, assim, no chão, que é o que a gente mais faz. Exatamente. Já botei os bichos aqui para não aparecer um vestido assim, né? Dizer que é isso, gente. Mas vamos ao que importa aqui. Thaísa, quando que eu devo ligar o sinal de alerta assim, opa, essa criança não está falando nada? E daí diz assim, menino não fala, malandro. Ainda para piorar a situação, Jesus, não façam isso, né? É verdade. Aí vem uma avó e fala assim, não, mas o pai dele falou com 4, falou com 5, né? Então, não. A criança precisa estar falando com 1 ano de idade. Então, com 1 ano de idade, pequenas palavrinhas, mamã, papá, água, dá, né? Quando não aparece com 1 ano de idade, a gente tem ali uma certa tolerância. 1 ano e 2, 1 ano e 3, eu já fico alerta. 1 ano e 4, eu já trago para fono, para avaliar, para um profissional, para a gente avaliar. Porque o que acontece muito às vezes essa criança, os pais, a família só vê a fala, né? Só que essa criança não tem só fala em atraso, porque antes de fala a gente tem uma escada de habilidades. Então a gente tem contato visual, atenção compartilhada, tem muitas outras habilidades que às vezes a criança chega aqui e a gente vê que ela tá crua de todas essas outras habilidades. Então a fala não vai aparecer mesmo. E aí a gente olha, pai, olha mãe, vamos orientar, vamos fazer isso, vamos mudar. Olha, precisa ser colocado em terapia. Ou às vezes não. Às vezes é uma criança pronta, mas a fala não tá vindo. Então a gente vai orientar de outra forma e vai falar, olha, daqui a 2 meses volta, vamos avaliar de novo. Às vezes nesses 2 meses, só de mudar em casa a forma de fazer, desenvolve. Às vezes não. Então 1 ano e 2, 1 ano e 3, 1 ano e 4 eu já levo no profissional. Olha que interessante, né? Porque tem daquela situação, deixa, daqui a pouco começa a falar, não para mais. Deixa. Então, quanto mais eu vou deixando, pior fica. Porque daí eu tenho que resgatar tudo isso. Isso. Até porque quanto mais a gente vai deixando, qual que é um problema muito grande hoje em dia, nós temos aí diversos diagnósticos. Inclusive, nós temos autismos, que o autismo aumentou muito. Então, se a criança já apresenta um atraso e eu fico aguardando, e tem alguma coisa, né? Um alerta, assim, que eu gosto muito de deixar para os pais não fiquem esperando, será que sim? Será que vem? Será que essa fala... Porque a gente está arriscando a criança, não arrisca o desenvolvimento da criança. Porque 1 mês, 2 meses para um cérebro infantil é muito tempo. Gente, que frase maravilhosa. Não arrisca o desenvolvimento da criança? Não paga para ver. Porque, digamos que tem... E às vezes os pais fazem isso por medo de um diagnóstico. É isso, né? Isso Muitas vezes. Não, porque você joga... Eu tô com medo de olhar para isso. Isso. Porque você joga no Google, atraso de fala, o que aparece? Autismo. Né? Então, você não leva. Não, vou esperar. Se não for, e for só um atraso, ainda a gente vai ver como é que essa criança vai desenvolver. Mas e se for realmente, e eu não levei, e essa criança poderia ter iniciado o acompanhamento dela há 1 ano e meio, e eu deixei para levar com 2, 2,5, quanto
tempo já se passou que essa criança poderia ter desenvolvido, ter um melhor prognóstico, até porque se a gente fala de autismo, existem os níveis, né? Os níveis de suporte, e a criança anda entre esses níveis. Então, uma criança 1, ela pode vir a ser 3, que é o mais grave. Olha uma só. 3 pode baixar para 2, para 1, conforme ela vai sendo colocada em intervenção. E aí eu não levo, então essa criança vai piorando. Vai havendo as podas neurais, que acontecem de tempos em tempos, quando não há aquele uso daquela habilidade, há as podas e o cérebro descarta, né? Então, né? eu preciso colocar essa criança em estimulação. Então, não vamos pagar para ver, né? Na dúvida, leva. Porque se for alguma coisa, não vai deixar de ser. Pelo contrário, vai piorar se eu ficar aguardando. Meu Deus, então é coragem, né? Coragem para quem está passando por uma situação que tenha que ter uma atenção, então tem que buscar isso. Mas o tratamento é isso aqui, a terapia é aqui. É isso aqui, é isso aqui. É chão, é brinquedo, é material. Quando a gente fala de atraso na fala, de trocas na fala, digo, então às vezes há coisas mais direcionadas, né? Então há atividades mais direcionadas. Há o uso de um computador, há alguns softwares, há joguinhos, há algumas coisas mais direcionadas, atividades para casa. Agora, quando a gente está falando de criança pequenininha, eu vou levar na fono para brincar. Mais ou menos, até porque em casa os pais não sabem brincar da forma como deveria. É que é um brincar sério, é muito sério. Isso, porque é muito diferente, por exemplo, deixei umas coisas aqui. É muito diferente eu colocar um brinquedo como esse pra criança, dar na mão dela e ela vai fazer isso aqui. Coloca o bicho aqui. Sim. Qual que é a função disso? Não tem. E geralmente... É isso que a gente compra, é isso que a gente dá. É isso, é um carrinho, é uma boneca e larga pra criança. Eu achei, muito interessante que tu falasse assim, ó, num dos teus vídeos, dizia assim, o diminutivo com as crianças, né? A gente já pega o quadradinho. Quanto que isso dificulta a vida da criança? Porque tu vai falar bola, bolinha. Quanto fica muito mais difícil. Muito mais difícil. E uma criança que está em atraso, a gente pensa que está ajudando, mas está acabando com tudo. Sim, dificultando, tornando uma palavra pequena muito grande, muito maior. Uhum. Ou às vezes também a gente pega o nome dos animais e não usa. A gente fala o cocó, o piu-piu, o miau, o au-au. Ninguém tem nome. E aí o que acontece? Depois a criança não sabe o nome dos animais. Uhum. E isso acontece muito. Quem é esse? Miau. Não, mas e o nome? Miau. Então ela tem que aprender tudo de novo, que é gato. O gato faz miau. Então eu posso fazer miau pro bebezinho ali de 6 meses, de até 1 ano, mas eu coloco que é gato junto. Olha lá, chama miau, chama o gato. Cadê o gato? Eu uso os dois, não preciso ficar só miau. Gente, daí a importância de um profissional. Lembra as mães na época da pandemia, que a mãe tinha que sentar no lugar da professora e dizia, pelo amor de Deus, eu não sei ensinar porque eu não sou professora. É isso. Tem profissional que sabe. A mãe, a gente tenta. Sim. Mas como mãe a gente é falha, porque não é, né? Então, assim, a grosso modo, a função da fonoaudiologia, qual é em si? É desenvolver a fala, desenvolver a comunicação, né? Até porque comunicação, você, né, sabe também como profissional, não é só fala. Então, existem casos, às vezes, que a gente pega crianças que não desenvolvem a fala, mas a gente precisa de uma comunicação para aquela criança, seja por gestos, seja apontando, uma comunicação alternativa. Então, fonoaudiologia é comunicação. A criança precisa se comunicar. E o quanto disso, por exemplo, chega aqui e é justamente uma questão psicológica, assim, ó. Geralmente é alguma coisa, algum perrengue que está acontecendo em casa, que de casa não vai resolver porque tem algum encontro ali. Tem muito, né? Porque assim, se a gente for, tipo assim, estudar até a própria psicanálise, Lacan fala muito da questão da linguagem, assim. Então, como que esse corpo está se comunicando? Como esse sujeito está se comunicando? Então, se ele não está falando, porque alguma coisa tem. E acontece muito, acho que também tem psicólogo aqui, né? Em conjunto, né? Porque é interessante isso, né? Temos tudo aqui, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, o neuropsicopedagogo, a gente já, às vezes, uma criança faz várias terapias. Acontece, sim, de ser uma questão mais comportamental, que a gente fala. Então, aquela criança não tem ali um fundo, um autismo, algo assim, é comportamental. Então, ela não está falando, mas por quê? Tudo está acontecendo magicamente na casa dela. Então, ela faz assim, e a mãe fala, esse? Eita! Esse! Tó.
O que pegou? Pra que eu vou falar? Exato. Então, há também a forma de insistir, né? A forma de fazer. O que eu digo? Às vezes os pais, eu gosto de colocar, principalmente quando são pequenininhos, as primeiras consultas, eles sempre participam um pouquinho da sessão pra ver o que eu estou fazendo. Então, assim, pra entender como é que funciona. E eles ficam sempre assim, meu Deus, em casa eu não ia conseguir fazer isso nunca, porque a criança não aceita, não permite. Aquela coisa do santo de casa não faz milagre. Então, uma coisa é eu pegar uma caixa enorme, que eu adoro essa caixa, com os pequenininhos, é pegar uma caixa enorme de coisas e fechar e ir tentando dá, e vamos bater. E eu consigo abrir isso aqui tirando um por vez. E aí daqui sai cavalo, daqui sai pintinho amarelinho, daqui sai um monte de coisas. E aí a criança, muitas vezes, numa primeira sessão, ela já faz sons que ela nunca fez em casa. Vai a mãe, ficam. Como assim? Eu mostrei a galinha e ele nunca fez nada. Isso, às vezes eles falam dá. Eles pedem dá porque eles entendem que não vai funcionar, que se eles não fizerem nenhuma tentativa, e não é a fala perfeita, é a tentativa, né? E em casa, como é que a mãe consegue fazer isso? Não consegue, porque tem a intimidade, a mãe fala, meu Deus, ele quer, se eu não der em 2 segundos, acabou-se o mundo, ele vai chorar, ele vai gritar, ele vai se jogar no chão. Então, assim, às vezes, a criança que faz isso aqui também, né? Então, tem, só que é menos da metade, Mas ele entende que tudo bem, não vai acontecer mesmo se jogando no chão. Assim, tá com a tia, tá com a professora, tá com a tia, não vai fazer, vai dar o ruim em casa mesmo. Ô, Thaís, vamos fazer o seguinte, só uma paradinha pros nossos comerciais, a gente chama o Dr. Luiz, chama a Lemos Esportes e volta aqui mais com fonoaudiologia. Até. Povo do Agitaí, quero mostrar para vocês onde fica a Oral Sim. Olha só, gente, aqui Rua João Bauer, nós temos aqui a Oral Sim. Gente, deu ruim com o dente. Eu sempre falo, dá uma ligadinha, marca aqui com o Dr. Luiz, ele vai fazer uma avaliação, tudo de melhor pro seu implante, pro dente, para tudo, gente. Tem o pessoal mais velho em casa, o vô, a avó, dá uma mão nisso. Imagina tu ficar sem a tua mastigação perfeita. É só chegar, tá bom, gente? Beijo! E estamos de volta, a gente falando assim de atraso de fala, de desenvolvimento, aqui com Thaísa Garcia. E eu tô nessa posição, e se cansar eu troco de lado, que nem eu fiz antes, porque dói o quadril e tá tudo certo. Vamos lá. Então, como é que... É fácil trabalhar com criança? Ficar rindo o tempo inteiro? Ah, tu nem trabalha, só brinca. Não? Não é fácil, não é fácil. É, né? As pessoas acham que é só brincadeira. Não, mas é ótimo, vocês só brincam, Mas agora vocês imaginam, né? 8 horas, 10 horas, às vezes, tem dias que a gente tem muitos pacientes. No que sai um paciente, você tá assim, entra outro e você continua assim. E com criança, é o que até o último vídeo que eu fiz ali no Instagram, eu falei sobre isso. É muita nuance, é muita entonação. Então, eu não converso igual aqui com o adulto, né? Não, é assim, nossa, o jacaré, e o jacaré comeu, e o jacaré... Então, é muita entonação, é muita... Ou seja, o nível de energia é sempre lá em cima, que não vai dizer assim, ó, pega o jacaré. Não criança sai da sala correndo, não tem como, né? Pega ali o jacaré. Não, agora põe aqui. Não tem. Então, é muito aqui, muito, né, articulação, empolgação. Então, é um desgaste mental. A gente, às vezes, chega ali... É mental. Você chega em casa, você não quer conversar com ninguém. Não me deixa quietinha no escuro. Quietinha. Não é um desgaste físico. Porque a gente tenta, a gente levanta, né? Mas é mental. É mental. Com toda certeza. E como fica, assim, nos dias de hoje, né? Porque tava ali na recepção, aí o menininho tava ali no celular. Normal, tava esperando. Como competir hoje em dia que a criança já... nasce com a tela e já com tudo ali. É difícil.
As telas, até essa questão ali do aumento de diagnósticos, aumento de atrasos, né? A gente tem muita atribuição à tela, a gente não tem como ignorar isso. Até porque é a geração telas, né? E a gente precisa cuidar, porque causa atraso. Porque a tela, ela é um estímulo passivo. Então, a criança tá aqui e ele... Tá vindo aquele tanto de informação. Eu não tenho contato visual com a tela, eu não tenho que fazer nada de volta, eu não preciso. Então, a criança só recebe, e sem contar a questão da ansiedade, porque a nossa época, eu falo tanto da nossa época, nós o quê? Assistíamos um desenho que a gente gostava, e a gente, no outro dia, no mesmo horário, 24 horas depois, a gente assistia aquele desenho de novo. E a gente esperava. Hoje em dia, a criança pega um negócio no YouTube e ela vai. Ela não aguenta assistir o desenho inteiro, ela passa pro próximo. Ela não aguenta. E assim, vem um comercial do YouTube e ela já tá ali, ó, pular. Então, assim, isso só faz aumentar o nível de ansiedade. E pra que eu preciso? Eu não preciso comunicar, né? Só tô recebendo, que nem tu falasse, né? Sim. E outras coisas assim, vamos voltar assim, bico, atrasa, chupeta, atrasa. Mamadeira. Não, a madeira a criança precisa. Quem não mamou precisa de mamadeira, mas depende até quanto tempo, né? Isso é importante falar, porque assim, o próprio bico, por exemplo, a gente não precisa ser radical, 100% radical, né? O bico, quando dado para criança, porque nós temos crianças que naturalmente elas precisam sugar muito, elas têm uma necessidade maior do que outras, bebês, né? Então, se a gente percebe que esse bebê é um deles, eu preciso dar esse bico, o importante é que ele seja retirado antes de 1 ano. Porque até 1 ano, os dentinhos ainda ali estão começando a sair, então não vai ainda entortar. A criança começou com balbucio, mas mesmo até 1 ano a gente vai medindo. Não deixa o bico na boca da criança como se, né, não houvesse amanhã e não tem... Meu Deus, não! E a criança fica com o bico e ainda faz uma pergunta, o que é isso aqui? E a criança com o bico. Então assim, eu vou passear, eu não preciso levar bico. Eu vou sair de casa, pra que eu vou levar bico? Uso o bico mais para as horas específicas. E aquele bebezinho que tem necessidade maior de sugar, de sucção, vai deixando isso, né? Agora, o problema e até 1 ano é mais fácil tirar. Agora, o problema é que ninguém tira. Então, aí vem a fase de fala, de aquisição de linguagem, de fala, e esse bico tá ali. Então... fazendo com que todos os articuladores fiquem hipotônicos, língua fica mais fraca, lábio fica mais fraco, bochecha, tudo que é usado, dente começa a entortar, abre aquela mordida bonita, né? Então começa a causar um estrago atrás do outro e eu vou deixando. A mamadeira, ela tende a ser mais rápida, a não ser para as crianças que fazem a mamadeira de chupeta. Então lá existe a criança que mama e fica vendo TV, fica. Aí não, aí é a mesma coisa do bico. Mas há as crianças que 2 minutos acabam com uma mamadeira. Não vai causar um atraso, porque é 2 minutos e acabou. Mas aí existe a questão mesmo da idade, da infantilização, vai tirando também. Mas de todos os piores é o bico e o dedo. Aí o dedo é um problema maior. O dedo é maior, que não tem como arrancar o dedo. O dedo não tem como arrancar. O dedo não tem como arrancar, exato. E ele vai mexendo com a estrutura toda da boca, né? Até porque é mais rígido do que o próprio bico, né? Eu lembro que no estágio da faculdade a gente chegou a ver uma adolescente de 14 anos. O dedo dela era já deformado, porque ficava sugando. Então, assim, o dedo é mais difícil. Meu Deus do céu, né? São tantas coisas, né? E quando a gente pega assim, ó, a criança começou a falar, ela tá se comunicando. E daí, o jacaré. Eu acho que o R é o mais difícil, né? O último. O jacaré, a baiata. O R são 5 anos. Aos 5 anos. Então, assim, 5 anos é a idade máxima onde a criança aprende a falar todos os sons que existem. Os últimos sons é o R, porque nós temos alguns tipos de R. Nós temos R... rato. Nós temos R, aquele arquifonema que é usado mais no interior, ou então em inglês, R, L. Eu tinha uma professora que dizia R-L. Tem que juntar o R e o L. R-L. Isso, que é esse R, que é a língua dá essa enrolada, porta, quem fala bem puxado, ou o inglês. E nós temos o R, que é barata.
ou porta, que é utilizado também, né? Então, são 3 R's. Esse último, que é o vibrante, ele é o mais difícil, e é aos 5 anos. Ele e os grupos consonantais, que daí é o prato, flor, blusa, de R e L. Esses são os últimos. 5 anos é para a criança fazer todos os outros sons. Então, não é para ela falar mais feta, cota, teta. Não, festa, costa, testa, não tenta. O problema é que geralmente vai trazendo, chega aos 5, chega aos 6 e vai levando. Então, 5 anos, 5 anos e 2, não tá. Traz na fono pra gente avaliar o que mais tem para trás. Isso, outra coisa assim, ó, o Romário, como é que é? Ceceio. Como é isso? Ceceio, isso. Aqui. Romário, era o Romário ou o Rodrigo? Era o... isso. Hã? Bolsonaro também? Não, daí a gente não vai entrar em política. Jesus Cristo, não, o Bolsonaro. Não vamos entrar em política, pelo amor de Deus, né? Só queremos paz e não guerra, calma. Mas assim, o que acontece? Porque tem... Mas tem conserto isso? Não é conserto? Na vida adulta até? Tem, sim. Que isso coisa, é fácil, né? na verdade. É uma interposição lingual. A língua precisa estar atrás dos dentes na hora que eu falo. Nessa pessoa, nessa criança, a língua fica no meio. Ela fica entre dentes. Então, isso faz com que passe ali no meio. Alguns são muito e outros são mais leves, né? Alguns é na lateral, alguns falam assim, o ceceio é de lado. Olha que incrível. Isso. Então, o ceceio é bem tranquilo, sabe? Assim, são alguns exercícios, algumas coisas que é passado para a criança e a gente consegue reposicionar essa língua. E outra coisa, eu adoro assim, porque no programa eu vou perguntando tudo que vem à mente, assim, mas eu gosto disso, sabe? E aquela que fala o R, como é que faz aquele R? Uau. Espera, vamos chegar no... Caramba? Cagamba? Esse? Rodrigo, tu me fez falar uma palavra que não era legal? Caramba? É esse? Ou era o R? O R com som de G. Aí, caramba, eu falei uma coisa aqui, caramba. Então, tudo tem conserto. Tudo tem conserto, sim. É mais uma troca de R, né? Às vezes troca por um G, às vezes troca por L. Normalmente troca por L. Daí fala igual o Cebolinha. Isso. Troca-se por L. Então, tem várias trocas. Mas isso só mostra que a criança não consegue produzir o som certo. Né? E ela precisa de ajuda. Gente, é tão mágico isso, assim, ó. E eu acho que a primeira coisa é, como pai e mãe, tirar o preconceito de lado. O Bernardo foi algum tempo em fono. É mágico. Até porque esse pai e essa mãe saem de cena. Opa, tem alguém para te explicar. E aí a coisa flui. Sim. Né? Minha querida, queres deixar um recado final pro povo, pras mães, pra gente encerrar o programa da Gi? Diga lá. Bom, primeiramente, quero agradecer novamente. Muito obrigada pelo espaço. E o meu recado é, até repetir o que eu já disse, na presença de qualquer dificuldade, de atraso, não esperem para levar. Levem numa avaliação. Uma coisa importante de dizer é, o profissional não tem prazer em identificar uma dificuldade mais profunda na criança. Não é, vou levar lá porque eles vão ficar achando defeito. Eles vão dizer que tem alguma coisa. É difícil pra gente também. Quando a gente tem um diagnóstico. Quando tem um diagnóstico. É muito difícil. Então chega, a gente... A gente percebe muito rápido e às vezes alguns a gente tem que rodear bastante, mas a gente precisa falar, né? É o nosso papel. Seria antiético não falar. Mas não há prazer nisso. Então a gente fica super feliz quando vem uma criança e é só alguma coisa mais básica ali, uma dificuldade mais pontual. Então, assim, na presença de será? Será que não ouçam os outros? Até porque a gente fala que mãe sente, né? Que tem alguma coisa errada. É verdade. E às vezes o pai fala, não, você tá procurando pelo em ovo. Pelo em ovo é brusque. Sempre é pelo em ovo. As mães falam, mas meu marido disse que eu tô procurando pelo em ovo. Tem mãe que traz escondido? Então, assim, cadê o apoio da família, né? A avó, tia. E vai muito disso. A mãe sente. A mãe sente que tem uma coisinha ou outra, né? Isso é bacana. Então, deixar isso de lado e procurar ajuda. Por isso que a gente está aqui, sempre no programa da Gi, trazendo sobre saúde para vocês. Muito obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Até, gente. Ficamos aqui, então, no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Beijo no coração e cuide-se, saúde, o seu bem mais precioso. Até.